Então, estamos gravando aqui já, tá? Eu vou começar compartilhando minha tela. Você ainda deve estar me vendo, né? Tô te vendo. Agora você está vendo o material Uhum. selecionado para P2, né? Ah, deixa eu pegar ele aqui melhor, não é? Pode ser. Prontinho, vamos lá. Tá ótimo, tá? A primeira pergunta é sobre geomarketing. Então, a gente viu bastante coisa sobre geomarketing, a gente inclusive viu o vídeo do Sandro Valeriano, né, que é um super craque em geomarketing, falando dos aspectos importantes e como é que ele ajuda na tomada de decisão, tá? Tá certo. Para a pergunta de geomarketing, eu vou colocar vocês como gestoras, tá? De uma situação de negócio em que vocês têm que tomar certas decisões, tá? Tá bom, Então, vai ser um case, né? então você vai ter que resolver um problema, esse problema pode ser online ou offline, tá bom? Tá bom. Você vai estar posto esse problema e você tem que, basicamente, narrar como é que o geomarketing pode ajudar você a resolver este problema, tá? Se você estudar esse slide aqui, ó, então, se você sabe definir bem o que é geomarketing, né? Você vê em que ele ajuda, então, por exemplo, que expandir um negócio de segurança, avaliar potencial de consumo, né, conhecer o perfil socioeconômico de um entorno, né, de uma geografia, de um território, detectar concorrente, distinguir o público, né, se é um bairro mais residencial, se é um bairro mais predominantemente comercial, né, tá? Entendi. Tipo, igual o case das farmácias, aí vai a estratégia para aquela farmácia, qual que é a melhor situação. Uhum. Exato. Aqui também você tem outros aspectos importantes, tá? Então não é que você vai falar de uma coisa em particular do geomarketing, tá? A ideia é que você junte vários fatores do geomarketing para resolver o problema. Então não é uma coisa só que vai resolver o problema, tá? Ah, entendi. Então você pode falar das vantagens, olha, então eu tenho que resolver esse problema, o geomarketing pode me ajudar tomando essas iniciativas. Daí você cita e explica essas iniciativas brevemente. Não precisa explicar muito alongadamente cada iniciativa, tá? Mas o suficiente para eu ter segurança de que você entendeu, né, como aplicar isso na prática, tá? Então, muito que a gente estuda em sala de aula teoria, mas tem muita coisa que você também já pode aplicar na prática, tá? Então, além de ver esses slides aqui, lembre-se, tem as ferramentas, né? A gente falou de GeoFusion, a gente falou um pouquinho do Serasa Experian, né? O GeoFusion, ele é mais especializado, né, em geomarketing, como o próprio nome da empresa sugere, né, geo, né, de terra. Que mais? E a Neoen, né, a gente chegou a ver um exemplo prático da Neoen, né, para ver no mapa onde estão. A gente estava falando de uma empresa aí que vende ração para animais domésticos, a gente vê onde estavam todos os pet shops, né? Então a gente pode até, nesse mapa, ver onde está a concorrência, né? Então você tem, por exemplo, digamos que você quer abrir uma cadeia de fast food, né? De baixo custo, tipo um Habib's, né? Então você tem lá no Habib's, né, você quer abrir um Habib's numa rua, né? Que ela tem um nível de renda um pouco mais baixo, né? Porque é mais aderente a esse público, depende de um bairro de nível socioeconômico um pouco superior, você não vai emplacar tão bem, né? Você não vai ter tanto movimento quanto num bairro que tem mais o perfil, né, do seu negócio. Mas nessa mesma rua que você está planejando abrir um negócio, de repente tem lá um girafas, ou você tem um monte de botecozinhos assim que servem comida de baixo custo, né? Uma refeição barata, né? Então, eventualmente você pode tomar a decisão de não abrir naquela rua, porque naquela rua você vai enfrentar mais concorrência, né? Então, de repente, você vai usar os dados, né, que você tem de geomarketing para você analisar que lá tem mais concorrência e que, sei lá, 2 quadras depois você ainda vai estar num bairro do mesmo perfil, né? Seja ele dependendo da renda, dependendo se é um lugar onde as pessoas trabalham, elas moram, né?
Você vai preferir abrir em outro lugar para evitar essa concorrência, né? Agora, se você é um Burger King, você também pode adotar uma estratégia de atacar o McDonald's. Então, onde tem o McDonald's, eu vou abrir em frente, né? Então, isso vai depender da sua crença, né? O que os dados mostram, você tem capacidade de concorrer, né? Cabeça a cabeça, se você é um Burger King contra um McDonald's, por exemplo, tá? Então, a pergunta não vai ser necessariamente sobre um restaurante, pode ser sobre outro tipo de negócio, tá? Tá bom. Mas, basicamente, você tem que mostrar que você sabe alguma coisa, né, sobre geomarketing e como isso pode ajudar a aumentar as chances do seu negócio ser bem sucedido, tá bom? Então, tem esses slides, né? Eu sugiro você dar uma assistida nesse vídeo. Eu assisti ele várias vezes, assisti. Então, o Sandro dá várias dicas, né, de como o geomarketing acaba apoiando um negócio, né, seja um negócio, uma loja física, seja inclusive no e-commerce, tá? Então, a primeira pergunta é sobre isso. Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Não. Tá bem tranquilo aí. Os slides estão bem direcionados, tá? Então, você tem tudo aí que você precisa para tirar uma resposta, para fazer uma resposta aí e conquistar todos os pontos, tá? Tá bom. Ok. A próxima pergunta vai se referir ao sistema de informação de marketing, tá? Então, você tem que saber o que é um sistema de informação de marketing, então, como a gente viu em sala de aula, né? Eu não vou pedir para você desenhar o sistema, o fluxo, né? Não é esse o caso, mas a gente tem que saber, né, que um sistema de informação de marketing, ele reúne vários tipos de informações, de fontes distintas, né? Nem todo mundo, nem certas áreas da empresa vão acessar mais um tipo de informação, outras áreas outros tipos de informação, elas não necessariamente vão acessar as mesmas informações, tá? Mas elas vão acessar as informações que são importantes para os objetivos delas, tá? Lembrando que a gente tem que selecionar os dados que a gente vai usar de acordo com os objetivos da organização, tá bom? Então, o SIM também dá uma clareza melhor sobre como a gente entende os nossos clientes, né? Então, quanto melhor a gente conhecer nossos clientes, melhor a gente consegue atender. Então, melhor a gente consegue atender, mais chance de fazer um negócio bem sucedido a gente vai ter, tá bom? Então, é importante eu saber como isso ajuda a compreender os nossos clientes, né? A como o SIM ajuda a entender os mercados, né? Então, aqui, então os clientes é saber basicamente os hábitos, né, de consumo deles, enfim, e também não só atendo melhor, mas eu crio mais fidelidade, né? Naturalmente, eu vou preferir comprar numa loja que me conhece melhor e faz ofertas mais aderentes às minhas preferências do que uma loja que vai colocar numa vitrine, seja online ou offline, produtos que não tem muito a ver com meus hábitos de consumo, tá? Tá bom. Então, você também tem um melhor entendimento sobre o mercado, né? Você sabe o tamanho de um mercado, você consegue dimensionar. Não sei se você lembra dos conceitos, eu não vou pedir isso particularmente, mas incluir na resposta pode ajudar a ganhar mais pontos aí. Quando a gente dimensiona o mercado, né? A gente fala do mercado endereçável, não sei se você lembra desse conceito, tá? Tem o mercado total, né? Que são todas as pessoas, né, ou empresas que poderiam ser os seus clientes, mas eu não consigo atingir todo mundo. Então, se eu sou, por exemplo, uma empresa de TV a cabo, né, eu sei que, sei lá, em Brasília eu tenho, sei lá, 500 mil pessoas no meu mercado total, mas o cabo passa na rua de 200 mil pessoas só. Então, 300 eu não tenho como atender. Então, essas 200 mil pessoas são meu mercado endereçável, são pessoas que eu consigo atender realisticamente, tá? Então, também eu tenho, o que mais eu tenho aqui sobre os mercados? Eu tenho a identificação dos meus concorrentes, eu vou saber quem que eles são, né? O geomarketing também ajuda, né? Com as informações oriundas do geomarketing, alimentar o sistema de informação de marketing, saber onde eles estão, né? Enfim, saber se o mercado é grande o suficiente para meu negócio se viabilizar, tá? Não adianta eu querer vender um carro de R$1 milhão, sei lá, em Palmas, no Tocantins, porque talvez eu venda algumas unidades, mas não o suficiente, né, para bancar o meu negócio. Para manter o negócio, né? Tá certo.
Então, você tem que saber como o SIM te ajuda a entender os mercados. Também é importante saber como o SIM reúne informações sobre os fatores externos, né, que é basicamente os fatores PESTAL, né? Aqui é fácil, é político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, tá? Eu não vou pedir o PESTAL para essa prova, tá? Mas você tem que, pelo menos, não especificamente, tá? Mas eu só tô revisando. Não, né? Isso. Então, eu não vou perguntar aqui que é análise PESTAL. Não vou perguntar isso, tá? Mas é importante saber como o SIM te ajuda a entender esses fatores externos, tá? Por exemplo, você tem um sistema aí que ele faz monitoramento de novas leis. Se você é um banco, ou se você é um hospital, ou uma seguradora de saúde, então é muito importante você estar bem atento às novas leis, porque isso aí muda bastante, e esses mercados, em particular, são altamente regulamentados, tá? Então é muito importante eu saber sobre as novas leis, tá? A gente está passando por isso lá na Caixa. Eu trabalho na consultoria da presidência. Ah, é? A legislação de acesso, né, a dados aí, essa lei de segurança aí. A Lei Geral de Proteção de Dados? É. A gente vai falar sobre isso. Muito nas estratégias que a gente traça lá. Oi? Sim, a gente vai ter uma pergunta sobre isso mais no final, tá? Tá bom. Então, também é importante saber como sim te ajuda, né, a desenvolver produtos e serviços, né, e posicionamento, né, que mensagem você quer que fixe, que você quer fixar na cabeça dos seus clientes sobre o seu negócio, tá? Então, que a inteligência envolvida, basicamente, se você ler esses 2 slides aqui, você vai estar bastante apta a responder as perguntas sobre sobre o negócio. Sobre como o sistema de informação de marketing ajuda, né? A gente entender o panorama geral do negócio. Então, o panorama, obviamente, envolve o cliente, envolve o mercado, envolve, né, fatores externos, o que a gente chama macroambientais, né, que são os fatores PESTAL. Quando a gente tem um feedback, né, sobre um produto, né, a gente acaba de lançar um produto, o mercado vai reagir de certa forma, né, seja fazendo comentário em rede social, né, então a gente pega esses comentários, inclui no SIM, esses comentários, muitos deles vão ser potencialmente sugestões de melhoria para o produto, né? Ou a gente vê que falta uma determinada característica, ou até um produto, ou um serviço no mercado, pelo que o próprio mercado diz, tá? Então é só estudar bem esses 2 slides que vai ser bem tranquila essa pergunta. Ok? Alguma dúvida sobre o SIM? Não. Tá. Ok. Então, a pergunta seguinte vai ser sobre pesquisa de mercado, tá? É importante saber o que é pesquisa de mercado, para que serve, tá? E daí, claro, você tem aqui alguns benefícios, né? Benefícios não, desculpa, algumas perguntas típicas, né? Que você faz, né? Antes de abrir um negócio. Você quer saber, então, quanto mais essas perguntas você responde que tem a ver com o seu negócio, maior a chance de você ter um negócio bem sucedido, tá? Então, por exemplo, essas perguntas, como a gente viu em sala de aula, elas se dividem, né, em duas grandes categorias, né, que a gente chama de metodologias, né, que são as pesquisas quantitativas e qualitativas, tá? Então, por exemplo, qual o volume de vendas esperado aqui? Então, isso aqui seria uma quantitativa ou qualitativa? Qual? Essa aqui, ó, por exemplo. Eu tô perdida nesse seu... tá. 23, slide 23. Isso é quant, né? Qual o volume? Isso é quant. Ou qual a demanda, né? Se a demanda é suficiente para viabilizar bem o negócio, você vai fazer uma pesquisa de mercado para ver, né? Se tem gente o suficiente em uma geografia onde eu vou abrir um negócio para sustentar o negócio. Tá? Então, essa é uma pergunta quantitativa. Agora, se eu quero saber sobre a característica, por exemplo, tipo de apresentação, né? Embalagem, meu produto deve ter, né? Deve ser embalagem de plástico, de vidro, alumínio, né? Então, essa pergunta é qualitativa, né? Então, aqui tem alguns benefícios, né? Desculpa, os benefícios não, algumas aplicações, né? Em que situações eu vou usar, né, essas pesquisas aqui, que tem um monte, elas não estão classificadas por quant e quali, mas assim, por experiência, e só olhando a pergunta é possível você determinar se ela é uma pergunta quantitativa ou qualitativa. Não, isso é tranquilo.
Então, aqui também, então, como eu falei, é importante você saber diferenciar o que é uma quant e uma qualia. A combinada, né, como o próprio nome sugere, é um mix dos dois. É muito e é o que comum. geralmente é comum, né? Usado. Sim. Então, dificilmente você vai ter só uma qualitativa, só uma quantitativa, embora a gente pode ver empresas fazendo basicamente só uma ou só outra. O ideal é que faça as duas, né? A qualitativa vai direcionar a quantitativa, normalmente, tá bom? Tá bom. Então, você sabendo essas duas aqui e sabendo como aplicar, né? Então, aqui a gente tem vários exemplos. É só saber classificar, você tem que parar e pensar um minutinho sobre isso, né? Então, vai ser tranquilo também, tá? Então, essas são as perguntas 3 e 4, elas vão ser sobre pesquisa de mercado, as diferentes metodologias. E aplicabilidades também, para cada tipo. Ok? Ok. Maravilha. Então, vamos dar sequência aqui. A próxima pergunta. Tá, muito importante, é um sistema de recomendação, tá? Isso aqui é fundamental e falando fora da ordem, eu tô tendo que voltar aqui. Eu fiz pela ordem do material, tá? E só muda a ordem das perguntas, então tá, você vai ter que saber tudo, você vai ter que saber tudo isso minimamente, então a ordem desculpa, é o slide 6, né? Já pode ir para o 7 também, o 6 é só o da capa, né? Peraí, 7. Métrica de sistema de recomendação, pronto. Isso, tá? Então, você lembra que o sistema de recomendação era uma ferramenta indispensável para o marketing, perdão, para o e-commerce hoje em dia, tá? Então, você vê que você tem a Amazon, gera receitas, muita receita, só de sistema de recomendação que a Amazon gera é o e-commerce inteiro do Brasil, para você ter uma ideia. Então, a gente está falando de bilhões, tá? De dólares. O Netflix, eles calculam, eles estimam que eles economizam 1 bilhão, se não me engano, de dólares em receitas, se eles não tivessem sistemas de recomendação para qual vídeo sugerir você assistir o seguinte. Eu acho que até a Ana Carolina, né, em sala de aula, falou assim, eu só assisto o filme que recomendo. Então, se você não tivesse esse mecanismo, provavelmente muita gente ia cancelar a assinatura, e a Netflix ia perder essas receitas. Tá? Então, o sistema de recomendação, ele te atende melhor, então ele gera uma fidelização, seja para um e-commerce, né, você vendendo produto e serviço, ou seja para um veículo, né, como o Netflix, que entrega vídeos, filmes, né, e séries sob demanda. Tá? Então, o que é importante a gente saber nisso aí? É saber, então por que a gente tem um sistema de recomendação no e-commerce? Por que ele é tão importante? Tá? Então, aqui a gente tem alguns benefícios, né? Então, você tem automação de decisões de negócio, você não tem uma pessoa lá decidindo qual o melhor filme para Juliana, qual o melhor filme para fulana ou ciclana. Tá? Então, você tem um sistema, um algoritmo que ele já define isso baseado em uma série de fatores, né? Principalmente os seus dados comportamentais, né? No caso do Netflix, que filmes você assistiu, né? Então, se várias pessoas assistiram o filme A, elas vão gostar desse filme B aqui. Tá? Então, digamos, se várias pessoas assistiram o filme Tropa de Elite, então todo mundo que assistiu Tropa de Elite, 80% assistiu Tropa de Elite 2. Então, naturalmente, eu vou recomendar o Tropa de Elite 2. Tá? Ou Cidade de Deus, alguma coisa assim. E para produtos, serviços e produtos, mesma coisa, né? Então, se eu tenho um tênis azul da Nike de corrida, né? Eu posso vender produtos complementares, né? Então, o que eu vou escolher? É uma meia? É um shorts? É um top? É um relógio polar? Então, os algoritmos também estimam, eu tento adivinhar, né? O que você vai comprar para quê? Para aumentar o valor no seu carrinho de compra. Tá? Ou até mesmo, não necessariamente produtos complementares, vai apresentar uma série de tênis que você está mais propensa a comprar, né? Naturalmente que, se você já comprou nesse portal de e-commerce, ele já vai saber um pouco mais sobre você. Então, uma informação importante que ele vai saber, por exemplo, seu CEP, né? Ele vai ter seu endereço. Então, pelo endereço, ele já me diz várias coisas, né? Mas uma das coisas mais importantes é seu nível de renda, né? Então, se você está num bairro de alta renda ou de baixa renda, ele pode vir a considerar aquilo importante
para sugerir certos produtos. Tá? Entendi. Não que uma pessoa de baixa renda não possa comprar um produto de alta renda, vai depender de outros dados, né? Então eles pegam vários dados, né? Que produtos você, não só de onde você mora, pode pegar dados de IP também, né? Da onde você está acessando, né? Que produtos você acessou antes, de que site você veio, de repente você está no site da Centauro, mas você veio do site do Netshoes. Ele sabe se você um cruzamento de informações, né? Exatamente. Então, o que o algoritmo faz? Ele seleciona quais informações, quais dados têm mais valor, né? Então, quando ele faz a seleção, normalmente são 2 dúzias de dados, tá? Se você pode analisar 100, 200 tipos de dados, ele vai pegar uns 20 e pouquinhos dados, que são os mais importantes, e vão ter algum preso. Preso não. Tanta gente presa na Lava Jato hoje no Rio, né? Tô com preso na cabeça. Nossa, Deus me livre, tá na moda, né? Então, o algoritmo vai pegar essas variáveis, né, que são esses dados, que são os mais importantes, ele vai atribuir um peso distinto para cada uma dessas variáveis, né? Então, os tênis que você viu já, peso maior para definir quais tênis são parecidos, ou coisa do tipo. Tá? Você, naturalmente, aumenta as receitas, né? Porque como você sugere algo que a pessoa está mais propensa a comprar, a chance dela comprar é muito maior do que você mostrar um produto que não tem absolutamente nada a ver com as preferências dela, tá? Você também vai melhorar a experiência do usuário, porque vai ficar claro para quem está comprando, né, ou quem está só dando uma olhada nos produtos, que as recomendações têm a ver, né, com as preferências dela, né? E a personalização também é muito importante. Então, você, Juliana, está olhando lá o site, o mesmo site que eu. Então, nós dois estamos olhando o mesmo site, o mesmo horário, só que porque a gente entregou, mesmo que a gente nunca tenha comprado, eu vim de um site diferente do seu, eu tenho um CEP, a gente está olhando cidades, né? Você está olhando de Brasília, eu estou olhando de São Paulo, eu olhei já alguns modelos de tênis, né? Talvez você prefira um tênis de uma cor, eu prefiro de outra. Então, embora a gente esteja na mesma tela, os produtos que a gente vai ver podem ser bastante diferentes, tá? Dependendo dos dados que a gente deixa lá, o que a gente chama de dados anônimos, tá? Para essa prova, não vou fazer perguntas específicas sobre dado. Claro que, se você quiser embasar um pouco mais, você pode falar sobre isso, tá? Mas não é o foco, tá? Tá bom. E, obviamente, que você tende a comprar novamente num site que te atende melhor, num site que te conhece melhor. Tá? É como se você fosse lá num restaurante que você vai toda semana há anos, né? Você come a mesma coisa todo dia, você chega lá e o garçom pergunta, Juliana, o de sempre? Você fala, sim, o de sempre. Então mostra que ele conhece lá e te gera mais fidelidade para o estabelecimento. E também a extração de maior valor para o cliente, né? Que a gente chama lifetime value, né? A vida útil do cliente. Então, quanto melhor eu atendo o cliente mais tempo, durante mais meses, mais anos, mais frequentemente ele vai comprar naquela loja, ele vai comprar mais itens por carrinho também nesse comércio. Tá ok? Esses são alguns benefícios. E já o March. Também é importante saber algumas métricas, tá? Não precisa decorar todas, mas você vai precisar pelo menos citar, né? Para saber, olha, eu instalei um sistema de recomendação movido a dados, né? Então tem algoritmo, né? Que faz esse sistema funcionar, tá? Então, mas ele está me gerando vendas, né? Valeu a pena investir no algoritmo para fazer essas sugestões para os meus clientes? Tá? Então, como é que eu vou medir esse retorno, né? O tal do ROI, retorno sobre investimento. Então, eu vejo a taxa de conversões de recomendações, né? Então, para cada 100 recomendações, digamos que em meu site, para cada 100 pessoas que visitam, 2 compram, tá? Então, eu tenho uma conversão de 2%. Só que, de 100 pessoas, dessas 100, 50 compraram através de 50 não, digamos que 50 pessoas acessaram, né, produtos via sistemas de recomendação. E dessas 50, digamos que 5 compraram. Então, minha taxa de conversão de recomendações é de 10%, né? 5 de 50 é 10%. Então, tem que ver se a taxa do sistema de recomendação ela é superior, igual ou inferior à do site.
Se ela é inferior à do site, ela está me atrapalhando, tá? Porque sem o sistema, o site vende mais, sozinho, tá? Agora, a taxa de ROI ideal é acima de quanto mesmo? olha, pelo menos desse profissional, né, que ele tem bastante experiência em e-commerce, ele fala assim 10, tá? Então, para cada real que você investe em marketing digital, o ideal é que você retorne 10, né, para você considerar um ROI bacana em e-commerce. Tá? Assim, se você tá, porque assim, você consegue medir ROI até de áreas inteiras, né? Você consegue medir ROI de várias, então o ideal é que você meça o ROI por mídia utilizada. Então, eu vou medir o ROI do Facebook Ads, eu vou medir o ROI de Google Ads, vou medir ROI aqui, né, de sistemas de recomendação. Então, tem vários ROIs que você pode, e daí você pesa, né, você vê quais canais está te dando mais retorno. Tá bom. O outro que é o GMV, né, é Gross Value Merchandise, ou seja, a receita bruta, né, a cada 1.000 recomendações. Tá? Então, digamos que a cada 1.000 recomendações eu vendo R$1.000. Então, meu índice aqui é de 1, tá? Hoje, a cada 1.000 recomendações eu vendo R$10.000. Então, meu índice aqui, né, por utilização de recomendações é de 10. Tá? Tá bom. Percentual da receita gerada por recomendações, então tem um exemplo da Amazon, né? No outro material, não coloquei aqui, porque a gente não precisa ser tão específico, eu só estou te dando um pouco mais de detalhe, tá? Então, a Amazon, 35% de todo o dinheiro que o e-commerce faz, 35% vem através de recomendações. Tá? Nossa, é alta. Então, só esses 35% é quase todo o e-commerce no Brasil. Você vê como a Amazon é um e-commerce gigantesco. Né? É verdade. É muito grande, é muito grande. Você vê que o Brasil tem muito ainda que tem muito potencial. Tá engatinhando, né? É engateando, mas é uma boa notícia, que mostra que tem muito potencial ainda. Né? Então, com a economia melhorando, quer dizer, você tem cada vez mais gente com acesso à internet, né? Então, esses fatores vão ajudar muito. Você tem um negócio chamado M-commerce também. Não vai cair em prova, mas eu estou explicando que é o mobile commerce, é o comércio móvel. Que você compra É por questão celular. de cultura também, de comprar, né? A gente ainda não... Tem muita gente que ainda tem resistência, de inclusão digital, entra Passa por essas coisas também. Passa por várias coisas, Vamos lá. Ó, a Cassia aí vai ver o restinho da aula aqui com a gente. Tá bom. Tudo bem, Cassia? Seja bem-vinda aí. Bom, continua vendo minha tela aqui? Continua. Tá. Então, é basicamente você saber os benefícios, né? E como calcular. E, obviamente, o número de produtos visualizados. Se você tem sistemas de recomendação, mas ninguém está visualizando os produtos que estão sendo recomendados, então é porque o seu sistema precisa de algum ajuste. Né? Porque os produtos que você está oferecendo para cada cliente, né? E lembre-se, cada cliente vai ter um conjunto, né, de recomendações personalizado, diferente. Né? Mas se o cliente não está visualizando os produtos, não está clicando neles para ver mais detalhe ou para comprar, é porque o seu sistema tá ruim, né? Ele precisa de algum ajuste, precisa de algum refinamento para ele conseguir efetivamente servir melhor quem tá disposto a comprar do seu site. Certo? Então, precisa saber esses aqui também, tá? Então, são sistemas de recomendação. Por último, sexta pergunta. A última pergunta. Não, essa é aqui, então. Então, agora a gente vai para a sexta. Não, professor. Essa do sistema de recomendação era a quarta. Deixa eu só esclarecer. Então, a primeira é sobre geomarketing, a primeira é sobre o sistema de informação e marketing. A terceira e a quarta são sobre pesquisa de mercado. Tá? A 3 e a 4 é pesquisa de mercado? Sim, a 3 é sobre uma metodologia e a 4 é sobre outra metodologia. Entendi. Tá? Tem duas metodologias. Tá? 4. Só para esclarecer. 3 e a 4. Tá?
Desculpa se não ficou claro. Não, eu entendi, não. Eu entendi que a 3 era pesquisa de mercado e ia cair tudo em uma só. São duas perguntas. Aí eu tinha colocado a 4 como sistema de recomendação, mas então o sistema de recomendação será aqui. Aqui. A pergunta 3 e 4, por se tratarem de pesquisa de mercado, são parecidas, tá? Tá bem. Então, a quinta, sistema de recomendação, a gente já cobriu aqui. A última, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que você, inclusive, mencionou que está afetando bastante coisa aí na Caixa, né? E vai afetar, então, a razão principal porque eu coloquei esse tópico para a prova é que, invariavelmente, ela vai afetar todos os negócios que fazem uso de dados. E, basicamente, todos os negócios com um porte mínimo, né, uma empresa média ou para cima, principalmente, ela vai fazer uso de dados de maneira mais ou menos intensa, mas ela faz. E muitas dessas fazem uso de dados sobre pessoas, sobre indivíduos. Tá? Então, é fundamental a gente falar sobre a importância dessa lei, porque muita gente pode, eventualmente, alguns gestores achar que não é importante, mas é fundamental, porque isso... A lei varia muito de país para país, professor? Olha, varia um pouco, depende dos países, tá? Você pega a Europa lançou a que a gente chama GDPR, né? Que aqui eu vou escrever para você. Que chama General Data Protection Regulation. Tá? Então, na verdade, todo mundo que faz parte da União Europeia já tem que seguir essa regulação. Ela já entrou em vigor. Ela entrou em vigor, se eu não me engano, foi em maio desse ano, ou junho, não me lembro ao certo. Foi há poucos meses, tá? Então, ela não só afeta empresas, né, na Europa, mas todo negócio, toda empresa que faz negócios com a Europa e que usa dados de cidadãos europeus em seu negócio, para tomadas de decisão. Tá? Então, ela vai além fronteiras, não importa se você está fora da Europa, se você faz negócio com algum cidadão europeu, você faz uso dos dados deste cidadão, você também está sujeito a essa lei. Tá? Então, afeta aí boa parte do mundo, né, eu diria, não só a Europa. Claro. Okay? Tá. Então, a lei, assim, colocando as duas leis lado a lado, a lei brasileira, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito parecida, né, com a GDPR europeia. Tá? É quase uma cópia escarrada, para falar a verdade. Entendi. Então, eu acho que até para poder facilitar o comércio, né? Porque senão inviabiliza muita coisa. O que é, mas aí você pega nos Estados Unidos é uma bagunça, né? A legislação é uma coxa de retalhos, porque você tem uma cultura federalista lá muito forte, então você tem leis estaduais, né, sobre dados, você tem algumas leis federais, e em outras partes, em outros aspectos você tem... porque os Estados Unidos tem essa característica de cada estado ter a sua legislação independente. Exato. E algumas legislações entram em conflito com outras, né? Agora, imagina se você tem um negócio, você tem que atender várias leis, acaba saindo complicado, acaba saindo caro. Né? Começar, você vai ter que contratar um advogado, né? Para entender qual lei está superior a qual. Então, uma bagunça. Então, essa lei, quando a gente tem uma lei única, é muito mais fácil as empresas se adaptarem, porque é uma lei única, né? Você não precisa ficar constatando diversos tipos de legislação em diversos níveis, né? Municipal, estadual, federal. E também é mais barato, né? Você faz um tipo de controle só, né? Porque a gente está olhando só para uma lei. Então, essa é uma vantagem. Então, basicamente, tem isso, que é uma vantagem para as empresas, né? Para o lado do cliente, do consumidor. É muito salutar você ter uma lei desse tipo, porque protege, primeiro, a privacidade, né? 2, você também tem clareza, né, sobre como seus dados vão ser usados. Então, um dos crimes aí que muita gente está se preocupando no futuro é roubo de identidade, né? Agora, imagine seus dados, né, sendo transmitidos para lá e para cá, sem controle nenhum, né? Você pode também, com essa lei, você começa a evitar práticas abusivas, né, que já acontecem em algum nível hoje, né? Também, em sala de aula, alguns alunos se queixaram, né, que eles recebem não sei quantas ligações de uma empresa com que ela nunca teve contato antes.
Tá? Então, essa lei ela vem para esclarecer para os consumidores como as empresas estão utilizando as informações, né, durante quanto tempo, com quem compartilha, que tipo de informação está sendo compartilhada com quem, e principalmente com que propósito, né? Qual o propósito que eu estou usando esses dados? Então, eu tenho que saber, né? Qual o motivo que eles estão coletando e usando meus dados. Tá? Então, aqui a gente tem, né, alguns destaques, né? É importante a gente, pelo menos, saber alguns desses, né? Não são muitos, mas tem que entender por que essa lei ela é benéfica, né? Por que ela ajuda, né? Por que ela aprimora, né? Esse relacionamento entre pessoas, né, cidadãos e empresas. Porque hoje a gente tem um limbo, né? A gente está fornecendo dados e não sabe como é que está sendo utilizado, quem está sendo utilizado, né? Ou para que propósito está sendo utilizado. É verdade. Então, essa lei tem que ser entendida como um avanço. Ao mesmo tempo que ela é um avanço, né? Ela tem 18 meses a partir de agosto, né? Então isso ela vai entrar em vigor comecinho aí de 2020, né? Finalzinho de 2019, comecinho de 2020. Ela vai efetivamente entrar em vigor, né? Só que um grande problema da lei é que ela não criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então não adianta você ter uma lei se não tem ninguém para verificar que a lei está sendo cumprida. Então, o que a gente chama de fiscalização, né? é um leão desdentado, né? Você tem a figura do leão, ela pode parecer intimidadora, mas se não tem dente, o leão só ruge, ele não morde. Né? E se não morde, as pessoas não têm medo. Entendido. Tá? Então, mas existe a expectativa dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ser criada futuramente, tá? A expectativa inicial era que fosse esse ano, né? Mas, enfim, com a eleição, essa turbulência toda aí, enfim, o Congresso querendo se reeleger, ninguém ia dar muita bola para isso, né? Agora tem outras coisas aí em pauta, tem esse indulto aí de Natal, que é uma vergonha, né? Enfim, você tem então você tem outras questões aí que estão tomando a atenção dos parlamentares, então esse ano... Não, isso agora só volta depois da eleição do Congresso. Trabalhei ali 20 anos, sei como é que funciona. Certeza, você... Então, Falta a gente... só daqui uns 3 meses. Exato, já é dezembro, enfim, daqui a pouco estamos falando de Natal e todo mundo vai Só querer depois viajar. do Carnaval. Olha, se eu tivesse que chutar aí quando esse negócio vai ser aprovado, eu diria que fica depois do Carnaval, porque daí começa a operar, e você, conhecedor do Congresso, aí você vai ter uma ideia bem melhor. Não, e a gente vai ter um início de ano bem caótico ali dentro. Vamos ver, né? Vamos esperar que as coisas deem certo, ou pelo menos um pouco mais certo do que tem dado nos últimos anos, né? Olha onde a gente vai parar, né? É verdade. Enfim, então... Oremos. Então, quando a gente ensina essas coisas, obviamente você pode ir na internet e ver também os destaques, né? A apostila completa tem muito destaque. Então, em algum momento, seja você direta ou indiretamente, ou a sua empresa onde você trabalha, vão ter que parar e se adaptar a essa lei, que na verdade é um investimento, né? Não deve ser visto como um ônus, porque ela vai te preparar para várias coisas. Regulamentado mesmo isso daí, não tem jeito não. Então, é importante a gente saber da relevância dessa lei, a gente encarar isso como algo realmente relevante, porque quando a gente dá aula, né, principalmente uma instituição como a FGV, a gente não fala só sobre práticas, né, conhecimento de mercado, metodologias, a gente tem que ensinar valores também, né? Então, num país em que a lei aparentemente está começando a pegar, e muitas pessoas já não falam sobre certos assuntos na mesa, né, do jantar, né, sobre cantar vantagem, esse tipo de coisa, é importante a gente ter isso como valor também. Então, as leis estão aí para serem cumpridas, né, porque tudo está certo, tem muita lei que não ajuda, ela muito atrapalha, mas essa é uma lei que efetivamente ajuda, ela é muito clara, né, com certeza. E a importância dela, senão vira uma bagunça, né. Então, que é o que já mencionei várias vezes, né, então imagina se a Apple resolve, né, passar seus dados de uso celular para a prefeitura aí, né, do Distrito Federal. Então, tá vendo que você está usando o WhatsApp ao mesmo tempo que você está usando o Waze. Vai cruzar esses dados, viu que é um motorista... Deus me livre, estamos ferrados. Quando eu cruzo esses dois tipos de dados, eu
O dado é você que eu criei, que eu estou identificando uma infratora, um infrator, né? Que ele está usando o celular enquanto dirige, você vai receber multa de gabinete, não vai nem precisar dos pardais lá. Então, mas você acha que isso é bacana? Você acha que isso é justo? Então, eu não vou nem entrar no mérito disso, mas é um tipo de discussão que a lei também já encerra. Né? Professor, o negócio é que acho que a maioria das pessoas não tem nem noção do poder que é isso, entendeu? Exato. Então, por isso que eu trago isso para a sala de aula, porque é muito importante. Não é, acho que é uma das poucas aulas que você vai, a não ser que seja uma aula de direito, né, para os meios, não só digitais, mas que você vai ver esse tipo de coisa. Então, é fundamental. A gente está, pelo menos, não precisa aquela, né, melhora, né, essa visibilidade que a gente tem sobre as relações e, enfim, evita, né, uma série de coisas, né, roubo não, mas compartilhamento de dados sem autorização prévia, que pode até acabar resultando, como eu falei já, em falsificação de identidade, roubo de identidade. Né? Então, é importante a gente ter isso como um valor, fundamentalmente, não só como uma diretriz. Tá? Como a gente lê, aqui tem mais algumas observações. Né? Aqui fala que o respeito à privacidade, né? Outro benefício é que ela prepara a empresa para trabalhar com essas tecnologias, como inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, ela é tudo movido a dado. Tá? Então, as empresas que vão respeitar o cliente, elas acabam criando diferencial, porque boa parte das empresas não respeita esse direito. Acho que agora virou direito, agora a gente tem uma lei. Então, dá uma estudadinha boa nesses 3 slides aqui, ó. Pode deixar. Esses 3 não, 5, né? Mas aqui é só um geralzão, né? Mas é mais importante você saber por que isso, né, vai melhorar a vida das pessoas. E qual o grande defeito da lei. Tá bom. Como ela foi sancionada. Né? Pode deixar, vou estudar isso aí tudo. Obrigada, então, professor. Basicamente isso. Alguma pergunta? Não, tá ótimo. Muito obrigada, viu, pela aula aí. É isso, foi um grande prazer. Eu estou gravando isso aqui. Eu agora só preciso descobrir como compartilhar isso aqui, mas eu mando o link para vocês. Eu acho que vou compartilhar aqui no grupo mesmo. E depois eu ver se eu passo o link para a Oda para ela distribuir no grupo para quem não pôde participar da aula hoje. Tá ótimo, então, professor. Tá, obrigada, bom feriado. Ainda é feriado, só em Brasília. Que é feriado do quê? Amanhã é feriado do evangélico, dia do evangélico. Que beleza, hein? Pô. Descansa, aproveita para estudar. Aproveita para estudar. Com certeza. Tá bom, deixar. Qualquer coisa, pode me achar no WhatsApp aqui, tá? Obrigado. Tá bom. Boa sorte, boa prova. Valeu, obrigada. Tchau.